Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Essa noite nós vamos estar fazendo uma live, né, com o assunto Fim dos Tempos, onde nosso convidado especial é o pastor Sérgio Neiva, amém? Ele já vai entrar. Aleluia. Amém. Como é que vocês estão? Acredito que a live hoje vai ser poderosa. E já já o pastor está entrando. Assim, a gente tem uma caixa de perguntas aqui também. Aí caso você tenha alguma pergunta, no decorrer da live também você pode estar colocando tua pergunta, amém? Que a gente vai passar para o pastor. E elas vão ser sanadas, amém? Esse assunto é um assunto muito bom, é um assunto muito interessante. E assim, é imprescindível que você assista, que você compartilhe e que você mande para todos os seus amigos, que as pessoas precisam ouvir dessa palavra. As pessoas precisam ouvir a respeito desse tema, amém? Eu acredito que você também tem muitas curiosidades, assim como eu. Se não aparece a caixinha de perguntas aí, você pode mandar também. Você pode mandar aqui que a gente vai estar adicionando. Fiz o convite para o pastor. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês são demais. Pessoal, gerem expectativas. Essa é uma matéria muito boa, sabe? É uma matéria que eu estudei. É a matéria do Rema, a escola bíblica. É uma matéria que eu estudei que mudou mesmo minha vida e foi uma das que eu mais gostei. Olha o pastorzão aí. E aí, pessoal, como é que vai, Rogério? Tudo bem? Paz, pastor, como é que o senhor tá? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Saudade de vocês aí, né? Amém. Também de todo mundo. Pastor, muito bom. Foi assim, quando eu comentei com o pessoal que a live seria com o senhor, o pessoal que fez aula, que esteve aqui quando o senhor estava aqui, ficou muito feliz, geraram muitas Ah, expectativas. Amém. Hoje vai amém, ser top demais. Eu agradeço a sua presença desde já, pastor. Eu sei amém. que o senhor é uma pessoa que estudou muito sobre esse assunto, eu sei que o senhor é uma pessoa muito entendida. Eu acompanhei a maioria das suas lives no Instagram, sabe? Foi algo tremendo sobre minha vida e eu acredito que o senhor vai passar coisas preciosas também para essas pessoas hoje, essa noite. Eu... Amém. Primeiramente, eu queria dar um abraço não só para você, o pessoal aí dos jovens, né? Amém. Jovens Sem Fronteira, também o pastor Lodônio, Marivânia, todo mundo aí que. Muita saudade, né? Eu acho que já faz uns 2 anos que eu fui aí, né? Saudade de Amém. vocês. Pode se apresentar, pastor. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Sérgio Neiva. Nós pastoreamos durante um tempo aí no Mato Grosso do Sul, na cidade de Aquidauana, né? Na verdade, a gente foi quem começou a obra aí em Uhum. 2008. Era uma congregação pequena e a gente começou e ficamos aí de 2008 até 2016, quando a gente colocou o pastor Charles como o pastor que a gente tinha levantado, né? E também levantamos aí o Rema, e aí colocamos a Edilma na liderança do Rema de Aquidauana, e também o pastor Charles para estar à frente, e seguimos uma direção de Deus, que Deus tinha nos chamado para abrir aqui a igreja em Maringá, no Paraná, né? E Amém. estamos aqui agora, pastoreando a igreja Verbo da Vida, aqui em Maringá, né? Amém. Desde começo de 2017. Aleluia. Top demais. Pastor, então hoje Sou a gente professor do vai... Rema também, né? Esquecendo. Isso. Eu sou do Rema. É. Hoje a gente vai estar passando esse tema, né? É um tema muito, muito bom, muito abordado. Não, na verdade não é muito abordado, né? Deveria ser mais abordado. Porque a gente vê que falta muito esse entendimento, né? Na vida de não cristãos, até mesmo de cristãos, né? Algumas pessoas não têm muito esse entendimento. Como, por exemplo, eu queria já começar fazendo essa pergunta, né? Tá. A Manda respeito abraço. do Covid-19 ou a respeito desses.
gafanhotos e coisas assim. As pessoas dizem que é o juízo, que já é o fim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Muito bom você fazer essa pergunta, porque realmente nesse tempo tem muita gente fazendo esse tipo de pergunta, né? Na verdade, assim, a gente vê até alguns pastores, né, algumas lideranças de muitas igrejas, dizendo que isso é um juízo de Deus e tudo mais, mas eu não entendo dessa forma, né? Além de não ter muita base bíblica essa afirmação, é mais uma opinião particular, a gente for seguir os parâmetros da Bíblia bem direitinho, que inclusive é uma das coisas que a gente fala muito na aula do Rema, né? Sim. Se alguém quer aprender escatologia, a primeira coisa que a pessoa tem que colocar é as bases, porque senão vai se atrapalhar todo, vai ficar perdido. Não vai saber se a igreja vai passar pela grande tribulação, se vai passar, vai confundir alhos com bugalho, vai confundir as profecias de Daniel com relação à igreja, vai fazer uma confusão maior do mundo, né? A gente aprende desde cedo no Rema e também nas nossas igrejas Verbo da Vida, né? Que a gente tem que entender que o Velho Testamento é a velha aliança. Ele deve ser lido? Sim. Deve ser estudado? Sim. Deve ser meditado? Sim. Mas a pessoa tem que levar em consideração que era uma aliança anterior. E lá em Hebreus fala que a nossa aliança atual, a nova aliança, ela é superior àquela velha aliança, baseada em superiores promessas. Então a gente tem que lembrar que os textos do Velho Testamento, eles apontam para realidades que só se cumpriram no Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Para poder responder essa pergunta. Porque algumas pessoas pensam, por exemplo, que Deus está trazendo juízo sobre as nações agora. Isso é um erro escatológico, na minha opinião, entendeu? Por quê? Porque Deus tratava com as nações e com povos dessa forma, assim, bem direta, juízos e tudo mais, na velha aliança. Tanto é que o próprio povo de Israel era um povo escolhido de Deus e eleito de Deus, mas o tratamento de Deus, apesar dele tratar com pessoas individuais, mas os juízos, quando estava errando, vinha sobre a nação. Por isso que Deus levantava profetas que tinham um caráter político, né? Então, Eliseu, Elias, Samuel, todos esses profetas, eles tinham um caráter político, eles traziam profecia para a nação e traziam profecias para o rei, né, para a liderança de Israel, para os levitas e sacerdotes. Então, por quê? Porque o tratamento de Deus era com a nação de Israel. Havia uma aliança de Deus, alianças feitas entre Deus e a nação de Israel. Também o juízo vinha sobre a nação de Israel. Quando a nação de Israel errava, né, e através das suas lideranças, os reis e tal, o juízo vinha sobre a nação, né? E assim Deus tratou com Israel, não só com Israel, mas as nações gentílicas também, né? Com a Babilônia, com a Síria, com o Egito e tudo mais. Por que isso é tão importante de dizer agora? Porque o pessoal pega esses exemplos do Velho Testamento para querer justificar um suposto juízo de Deus sobre o Brasil, ou sobre as nações, ou sobre o mundo. Mas haverá sim um juízo sobre as nações, mas a Bíblia deixa claro que isso vai ser lá na grande tribulação e não agora. Continuando essa explicação, né? Antes Deus tinha uma aliança com uma nação, Israel. E Deus trazia juízo sobre a nação de Israel e sobre as demais nações, né? E também juízo sobre as pessoas. Hoje, no Novo Testamento, a aliança de Deus é individual. Então, você quando recebe Jesus, aquela nova aliança faz valer os seus direitos, os seus deveres, os seus valores sobre a sua vida, não sobre a minha. Então, cada um dá conta da sua própria vida. Também o juízo de Deus recai individualmente. Quer ver um exemplo? Você vê que no Novo Testamento há aquele juízo sobre Ananias e Safira, porque eles fizeram um conluio lá e não deram um dinheiro que tinha sido para dar para Deus através do Espírito Santo. Então eles traíram a Deus, traíram o Espírito Santo, por isso que o juízo veio sobre eles. Outro exemplo, o rei Herodes, né? Ele foi ali exaltado e por não dar glória a Deus, o juízo caiu sobre ele. Então há sim base bíblica para dizer que há juízo de Deus sobre pessoas na nova aliança, mas não há qualquer base bíblica e nem tampouco provas de que há juízo sobre nações agora, mas haverá
na grande tribulação. Então, primeira base já começa aí, né? Então, diante disso tudo que eu falei, não tem cabimento dizer que o Covid é um juízo de Deus sobre as nações, ou sobre o Brasil, ou sobre quem quer que seja, né? Outra coisa, agora vamos para outro argumento agora, o argumento lógico, tá? Que é o seguinte, o mundo já passou por coisas muito piores do que Covid-19, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a peste negra que aconteceu lá na época da Idade Média, né? Depois da Idade Média na Europa, na Idade Média, mais ou menos na Idade Média, que começou também coincidentemente de uma doença da peste que começou lá na China também, e foram os italianos, os genoveses, que foram contaminados e trouxeram para o porto da Itália, e aí espalhou pela Europa e morreram milhões, mais de 50 milhões de pessoas morreram por causa dessa peste. Uma coisa muito pior do que o Covid-19. Um outro exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial também morreram milhões de pessoas. Outro exemplo, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial também morreram milhões de pessoas. Coisas muito piores, de uma mortandade muito maior, de uma desgraça muito maior, de uma consequência política, econômica, social, em todos os sentidos, muito pior do que agora. O que acontece? O que está acontecendo é que o Covid-19, né? Agora eu vou só cogitar, né? Não é algo bíblico, vou cogitar. Esse Covid-19 pode ter, com certeza veio do diabo, mas pode ser uma produção de laboratório, né? Talvez por interesses econômicos, ou talvez por interesses também escatológicos, do ponto de vista que pode ser o governo do anticristo, ou seja, aquelas pessoas que têm envolvimento com o anticristo antes dele surgir, já fazendo uma espécie de laboratório para ver como é que vai dominar as nações, né? Pode ser um laboratório por parte do espírito do anticristo, pode ser uma atitude de algumas pessoas com interesses econômicos também, pode ser realmente uma doença que surgiu espontânea, como aconteceu com a peste bubônica, né? A peste negra, que surgiu também na China, pode ser muitas coisas. Agora, a única coisa que a gente pode ter certeza é que vem do diabo, porque a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e essas coisas veio do diabo. Ora, se podemos ter certeza que isso não é um juízo de Deus e que vem do diabo, não cabe a nós, da igreja, submeter-se a esse medo que está aí no mundo, não é verdade? Aí veja só, nós tivemos coisas piores, como eu estava dizendo na argumentação. Então, o que está acontecendo é que nós somos uma geração pós-guerra, né? Todas as pessoas de agora nasceram entre o ano 40, 50, 60 e tal, a maioria da população. E nós vamos dizer assim, nós somos uma geração Nutella, né? Nós não temos ideia do que é isso. Nós nunca passamos por uma grande guerra mundial, nem pela gripe espanhola, nem por uma grande desgraça dessa aí. E junta-se esse fator, né? Que é algo que nós nunca passamos e que agora nós estamos passando, com a falta de conhecimento bíblico, para trazer essa cogitação que é um juízo de Deus e que é o apocalipse e tal, vai acontecer uma grande desgraça. Irmãos, com certeza a Bíblia nos dá a entender que estamos próximos do arrebatamento, isso é verdade. Pode ser que seja o espírito do anticristo fazendo dos seus laboratórios, né, para ver como é que funciona. Mas do ponto de vista de desgraça, de mortandade, de juízo, isso não alcança nem o menor patamar do que já aconteceu no passado, né? É verdade. Outra coisa que eu lembro também é que sempre quando surge alguma coisa grande, as pessoas têm a mania de dizer que é um juízo de Deus. Quando teve as Olimpíadas, o Pan-Americano, no Brasil, disseram que pessoas tiveram sonhos, dizendo que ia ter uma grande desgraça, que Deus ia pesar a mão sobre o Brasil e que ia ter um juízo e tal. Não houve. Depois, quando houve as Olimpíadas no Brasil, disseram que Deus ia trazer um juízo sobre o Brasil por causa do pecado do Brasil e que nós, como pastores, temos que chorar e clamar porque muitas profetas tinham vistos e sonhos e tal, que ia cair um juízo. Não caiu. Quando foi agora na Copa do Mundo 2014, mais uma vez o WhatsApp foi invadido com gente tendo sonhos, profecias e tudo mais, que ia cair um juízo de Deus sobre o Brasil. Não caiu. Não caiu por uma razão muito simples, irmão. Não, Deus não está trazendo juízo sobre as nações. Eu respeito quem quer que teve esses sonhos, essas revelações. Eu não sei exatamente
baseado o que foi que aconteceu. A única coisa que eu posso dizer é que a gente deve ficar sempre apegado, irmãos, eu vou falar para todos vocês, lembra-se sempre disso, a única segurança que nós temos, não só em escatologia, como qualquer outro assunto da Bíblia, é ficar na palavra. Quando nós estamos firmes sobre a palavra, nós podemos julgar bem as profecias, nós podemos entender se isso que está acontecendo é um juízo de Deus, né, ou não, se é, como se diz, a grande tribulação ou não, né? E outro ponto é que para que o juízo caia sobre as nações, é preciso que tenha iniciado a grande tribulação. E realmente a Bíblia deixa claro para nós, né, nós que cremos dessa forma, né, que nós somos pré-tribulacionistas, né, e que nós não vamos passar pela grande tribulação. Por que nós cremos? Nós no Rema, nas igrejas Verbo da Vida, e em milhares de outras igrejas pelo mundo, nós cremos dessa forma. Nós cremos dessa forma que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque se nós seguirmos aqueles parâmetros que eu disse agora, das bases, né, e seguirmos esse parâmetro, nós vamos ver que não tem como argumentar que a igreja vá passar pela grande tribulação. Assim, só para deixar a base logo, quais são essas bases, né, que a gente sempre diz no início da aula do Rema, e quando a gente trata ou faz qualquer conferência de escatologia. Primeiro ponto que a gente precisa entender, que é a primeira base, eu chamo de o tripé, né? Primeira perna do tripé é interpretar sempre e sempre a Bíblia de uma forma literal. Então, o que é que significa isso? Do jeito que está lá, é o que é. Então, Isaías 53 diz assim, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Então, isso significa cura física. Alguns irmãos, alguns pastores sustentam que está falando de cura espiritual, mas graças a Deus pela palavra, porque a própria palavra responde, né? Em Mateus 8, versículo 16, diz assim, desse jeito, olha só. Muitos doentes, enfermos e endemoniados foram trazidos até Jesus, e ele meramente com a palavra curou a todos e expulsou a todos os demônios, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, graças a Deus que o próprio texto do Evangelho já prova o argumento que a gente sustenta, que a Bíblia tem que ser interpretada literalmente. Então, se Jesus levou as nossas enfermidades, isso está resolvido de uma vez por todas. Se a Bíblia deixa claro lá no livro do Atos, por exemplo, que o batismo do Espírito Santo é para nós, não é uma coisa da igreja primitiva, mas é para nós, qualquer um que estude com seriedade, interprete claramente, vai ver isso, então está resolvido, o batismo do Espírito Santo é para nós. E quando a Bíblia diz que haverão 144 mil selados lá em Apocalipse 7, em Apocalipse 14, a gente tem que interpretar de uma forma direta, literal. Tanto em Apocalipse 7 como em Apocalipse 14, que é o texto que fala dos 144 mil, já respondendo uma suposta pergunta que surge aí, né? Todos os dois textos dizem que é 12 mil de cada uma das tribos de Israel, 12 mil de Naftali, 12 mil de Zebulon, 12 mil e aí vai, de Manassés, 12 mil. Isso nos deixa claro, se seguirmos a interpretação literal, que os 144 mil não é um número simbólico da igreja. Os 144 mil não é uma denominação em particular, como tem uma denominação aí que sustenta isso, né? Os 144 mil, seguindo a interpretação literal, serão judeus convertidos. E como tudo que está, quando nós interpretamos literalmente, tudo tem um porquê. A Bíblia sempre, tudo que tem na Bíblia tem um porquê, tem um motivo, tem um objetivo, né? Por que Deus vai ungir 144 mil judeus no meio da grande tribulação? Para isso. Ora, por quê? Porque a grande tribulação também é a 70ª semana de Israel. A última semana profética, composta de 7 anos, por isso que diz semana profética. E essa última semana existe não só para o juízo das nações, mas também para cumprir o que foi profetizado em Daniel para com o povo de Israel. Para quê? O motivo é para que Israel finalmente reconheça Jesus como seu Messias. Como de fato eles vão reconhecer no final da grande tribulação.
E aí se cumpre aquilo que Jesus profetizou lá nos Monte das Oliveiras. Veja que eu estou seguindo, tudo aí está bem direto e bem claro na Bíblia. Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas que te foram enviados. Quantas vezes eu te quis colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha põe debaixo das suas asas os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, e não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Essa profecia que ele está dizendo claramente é que a partir daquele momento o povo, a nação de Israel, não é um judeu individual, a nação de Israel não ia ter mais comunhão com o seu Messias, né? E que só teria de novo comunhão com o seu Messias no dia que eles reconhecessem Jesus como seu Messias. Então é por isso que vai acontecer a grande tribulação, e no final da grande tribulação as lideranças de Israel vão reconhecer Jesus como seu Messias, né? E é por isso que é nesse momento que termina a grande tribulação. Então só aqui eu já respondi várias perguntas, né? Então é por isso que não vamos passar pela grande tribulação, mas eu posso até citar alguns textos aqui que provam também que nós não vamos passar pela grande tribulação. Então essa questão do Covid-19, dando um ponto final, né? Não é juízo de Deus, né? Não é algo tão grande assim que possa ser considerado como uma das grandes desgraças da humanidade. Nós estamos sentindo tudo isso também, né, irmão? Porque nós somos muito nisso aqui, ó, ligado no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. As mídias sociais entraram de vez na nossa vida, e também as notícias, né? Então, às vezes, uma coisa, um acidente automobilístico que aconteceu com alguém importante lá em São Paulo, através das mídias sociais, a gente já fica todo mundo sabendo, até nos Estados Unidos. E isso também aumenta as coisas, né? Tanto as coisas boas, como também as coisas ruins, né? Então, se você somar, colocar todos esses pontinhos, você vai entender que o Covid, na verdade, não é um juízo de Deus, e nós não estamos na grande tribulação. Amém? Amém. Outra pergunta aí. Tem uma pergunta assim bem interessante que diz assim: em Israel vai ser construído um tabernáculo como profecia depois do arrebatamento. Dizem que já está em andamento as preparações para o anticristo. Isso é verdade? Bom, eu não posso te garantir que é verdade. Eu já vi muita gente boa dizendo que sim, que existe um tal do Instituto do Templo lá em Jerusalém, mas também há uns críticos que dizem que isso não existe, né? Bom, eu acredito que exista sim, mas talvez não tenha a importância tão grande política como o pessoal diz. Mas uma coisa é certa, isso aí é verdade. Realmente, quando a igreja for arrebatada e o anticristo se manifestar, com certeza ele vai construir o templo, não o tabernáculo, é o templo. Reconstruir o templo, né? E isso, para os judeus, vai ser uma prova, entre aspas, que ele é o Messias de Israel. Então lá em Daniel fala que esse iníquo, né, o anticristo, ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel, com a liderança de Israel, de 7 anos, ou seja, o contrato é de 7 anos, só que no meio dos 7 anos, aos 3 anos e meio, ele vai quebrar isso. Então, como eu disse, né, se você interpretar a Bíblia literalmente, tudo tem um objetivo, nada é sem objetivo. Por que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel, né? Por quê? Então a gente vai entender porque o objetivo do anticristo sempre foi, né, querer desonrar a Deus e ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. E ele quer destruir o povo de Israel, né? Ele quer matar, acabar com o povo de Israel. E como é que ele vai conseguir isso? Se o Estado de Israel é um dos estados mais modernos, mais bem defendidos que existe. Ora, a única forma que ele consiga isso é ele colocar os seus próprios exércitos dentro da nação de Israel. Como é que ele vai conseguir colocar os exércitos dentro da nação de Israel? Através de uma aliança. E como é que Israel vai aceitar essa aliança? Através da reconstrução do templo. Quando ele reconstrói o templo, ele vai ser tido pelo povo de Israel como sendo o Messias dele. E sendo o Messias, os israelitas vão permitir que ele coloque seus exércitos lá dentro, que ele faça o que quiser, porque afinal de contas é o Messias de Israel, né? Entre aspas, né? Então ele vai fazer esse acordo político, econômico, né, para conseguir colocar os seus exércitos, que tudo indica ele vai conseguir colocar os seus exércitos na planície de Armagedon, que fica no norte
de Israel. Daí o nome da guerra, a Guerra do Armagedon. Que não é uma batalha, é toda uma campanha que vai durar quase todos os 7 anos, né? E o objetivo do anticristo é o quê? Enquanto ele estiver guerreando contra países orientais, porque esses países orientais não vão aceitar o governo do anticristo, é o que dá a entender a Bíblia, quando cita um povo chamado de Togarma, e os especialistas acreditam que Togarma tem a ver com orientais, então talvez Coreia do Norte, China, não sei. E ele vai guerrear contra eles, e a desculpa política é justamente essa, proteger Israel, porque ele é o Messias de Israel, e assim ele coloca os exércitos dentro de Israel, e assim nesse recuo estratégico, ele termina por dominar Jerusalém, e é onde se cumpre a profecia de Daniel, que é a abominação desoladora. Então ele vai assumir e dizer, eu é que sou o Deus de Israel, sou eu que estou protegendo vocês. Agora, alguém pode pensar assim, como é que se tem uma prova como essa aí, né? Por exemplo, tem uma das taças, eu não me lembro se é a terceira, quarta ou quinta taças, né, que vai se cumprir nos últimos 3 anos e meio, que diz que quando essa taça de juízo é derramada, o rio Eufrates fica seco. E lá o texto de Apocalipse diz que o motivo pelo qual ele vai ficar seco é para que os exércitos que vêm do Oriente passe. Então a gente vê claramente que isso é uma permissão de Deus, ele vai secar através desse juízo o rio Eufrates, para que esses exércitos lá do Oriente, que a gente não sabe se é China, que é Coreia, não sei, ou um conglomerado, né, invada Israel. E o objetivo, sabe por que Deus permite isso? Porque o anticristo vai estar ocupado nessa batalha com eles, e desta forma, o remanescente de Israel que vai estar lá no sul, em Edom, não será exterminado, para poder eles reconhecerem Jesus como Messias. Então isso vai acontecer lá no final já da grande tribulação, né? Outra coisa que prova isso que eu estou dizendo, é que na estátua que Nabucodonosor teve o sonho, e que Daniel revelou, né? Fala que o último pé, né, embaixo, tinha um pé de ferro misturado com barro. Então a explicação é, como o barro não se mistura com o ferro, assim o governo do anticristo, que será o último governo, não será unido. Ele vai ter uma divisão, e a divisão é um propósito de Deus para que o povo não seja, como a Bíblia diz, os eleitos não sejam exterminados. Como diz a profecia, a tribulação daqueles dias será tal que, se não for abreviada, até mesmo os eleitos não sejam exterminados. E os eleitos ali não é a igreja, tá? Mas é o remanescente de Israel. Não sei se foi respondida aí a pergunta. Amém, foi sim, com certeza. Tem mais uma aqui que é assim, qual a diferença do tribunal de Cristo e do grande trono branco? Amém. O tribunal de Cristo é o que fala lá em Coríntios, né? Que nós todos da igreja vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo, né, a palavra tribunal lá é a palavra bema, que significa, no original, né, que significa assento de recompensas. Então não é um tribunal de juízo, é um tribunal de recompensas. O tribunal de Cristo vai ser só para a igreja, tá? Agora deixa eu explicar bem direitinho, porque mesmo a gente explicando nas aulas do Rema, sempre vem alguém e diz, meu Deus, quer dizer que a gente ainda pode ir para o inferno? Não, o tribunal de Cristo não vai enviar ninguém para o inferno. O tribunal de Cristo é só para, olha só para que é o tribunal de Cristo, distribuir os galardões, para quem merece, distribuir as coroas, que são 5 coroas, a gente só não tem certeza se é uma coroa com 5 características, ou 5 pedrinhas, vamos dizer assim, ou se são 5 coroas, tá? Mas são 5 características ou 5 coroas. Distribuir as coroas, e depois desse tribunal de Cristo, todo mundo da igreja vai receber a veste de linho puro e finíssimo, branco, né? E lá em Apocalipse 19 diz que as vestes de linho puro e finíssimo são os atos de justiça do santo. Então, juntando tudo, as vestes são a prova de que nós passamos pelo tribunal de Cristo e recebemos os galardões e as coroas. Então, o tribunal de Cristo, a palavra no original grego é bema, que significa assento das recompensas. Porque na Grécia Antiga era nesse lugar que os líderes das cidades distribuíam os louros da vitória para aqueles atletas olímpicos, né?
Então, esse é o sentido. O tribunal de Cristo, só quem vai comparecer é a igreja, só a igreja. Nem mesmo os santos do Velho Testamento vão comparecer, só a igreja, a noiva de Cristo, tá? Não para ser condenado, mas para receber galardões. Então a Bíblia dá a entender lá em 1 Coríntios 3 que a obra de cada um, se foi feita uma obra de ouro, de pedras preciosas, vai prevalecer. Mas se a obra de cada um é palha, feno, coisas desse tipo, o fogo vai devorar. O que isso mostra? O que nós vamos receber os galardões e as coroas baseados no propósito pelo qual nós fazemos as coisas. Vou dar um exemplo aqui. Por que a gente está fazendo essa live, né? Se eu estou aqui respondendo com vocês essa live, só porque eu estou cumprindo uma praxe, né? Uma coisa que tem a ver com um pastor, afinal de contas, se o pastor é convidado para participar de uma live, então se eu faço isso só assim, de uma forma só para marcar a tabela lá, né? Então essa obra minha, agora ensinando a vocês, é feno, não vale de nada. No dia do tribunal de Cristo vai ser exposto a imagem que nós estamos aqui e vai ser exposto a motivação do meu coração. Se o meu coração foi só para aparecer, ou para ter fama, ou para ter um ministério abrangente, isso vai ser queimado, né? Mas se eu faço isso de coração para poder abençoar vocês, para ajudar a sua vida, como obediência ao Senhor Jesus, para ajudar os jovens de Ponta Porã, para ajudar a igreja de Ponta Porã e a igreja de Maringá, de coração, seguindo e servindo a Deus de coração, isso é o quê? Pedra preciosa, ouro ou prata. Então, isso vai contar para os meus galardões ou as minhas coroas. Você entendeu, irmão? Então, é para isso que serve o tribunal de Cristo. Agora, vamos dar a resposta do que é o grande trono branco, né? O grande trono branco é outra coisa totalmente diferente. No tribunal de Cristo, nós vamos comparecer diante de Jesus, por isso que se chama tribunal de Cristo. E só a igreja vai comparecer para receber galardões. No grande trono branco, é o juízo que se chama de juízo final, né? Muita gente fala de juízo final. Então, o juízo final é para julgar, veja só, todas as pessoas que estão no inferno, tá? E julgar anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, como diz lá em Judas e em Pedro. Tá? Não é nem para julgar os demônios, porque os demônios já foram julgados. Eles já foram julgados. Na verdade, e também não é para julgar anjos, esses que estão nos protegendo aqui. Não, esses aí não tem nada a ver, eles não foram condenados. Né? Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, né, que nós vamos julgar anjos. De que anjo ele está falando? Ele está falando daqueles anjos de Gênesis 6 que não guardaram o seu próprio domicílio. Então, quem é que vai ser julgado? Os anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, né, que estão lá no Tártaro até agora, algemados em cadeias eternas, e serão julgados os que estão no inferno. Aí alguém pode estar pensando assim, mas a pessoa que foi para o inferno não já foi julgada? Vou explicar para você. O inferno, que é o Hades, a palavra grega Hades, que significa morada dos mortos. No inferno estão só o espírito e a alma daqueles que não aceitaram Jesus, dos condenados. O inferno, Hades, ele é uma prisão psicoespiritual. Mas a condenação eterna, que é a morte espiritual, que é a terceira morte, né, a segunda morte, melhor dizendo, é o lago de fogo. Qual é a diferença? Eu sempre gosto de explicar para o pessoal assim, é como se o inferno fosse uma delegacia, onde o preso fica preso esperando ir para a penitenciária. Então, hoje não, é diferente, mas antigamente era assim, se um ladrão roubava, ele ia para a delegacia, ficava na delegacia. Aí como tinha menos ladrões, né, os ladrões ficavam na delegacia até que saiu uma ordem do juiz, né, determinando já que eles sejam levados para a penitenciária e marcando já o julgamento. Neste julgamento teria que ser arroladas provas, né? Então eram arroladas 3 testemunhas, pode ser uma renunciada e 2 testemunhas. Então cumpre-se até aquele princípio bíblico, né? Sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas tudo é estabelecido. Então veja bem, veja como Deus é justo, tudo corre bem seguidamente. Os mortos
que os que não receberam Jesus estão na delegacia psicoespiritual do inferno, do Hades. E estão esperando o quê? O julgamento do juízo final diante do grande trono branco, aonde diante de um julgamento serão expostas duas testemunhas. Quais são as testemunhas? O livro da vida e os livros de registro de pecados, que está escrito lá em Apocalipse. Quando diz, serão abertos os livros e o livro da vida, diante do grande trono branco. Amém? E lá, provando que a pessoa não está no livro da vida e que também tem registro de pecados, porque a pessoa foi para o inferno, não recebeu Jesus, então não foi apagado seus pecados, né? Diante disso, tem duas testemunhas provando que essa pessoa tem de ir para a penitenciária do Guiena, ou seja, penitenciária do Lago de Fogo. Este é o inferno propriamente dito, não esse em que eles estão agora. O inferno propriamente dito, a gente tem entendimento quando Jesus diz assim, ele diz assim, lá naquele lugar haverá choro e ranger de dentes, aonde o verme não morre e o fogo não se extingue. Por que ele diz isso? O verme não morre e o fogo não se extingue. O verme não morre porque essas pessoas que estarão no lago de fogo estarão ressuscitadas. Então é diferente do inferno, que é uma prisão psicoespiritual. No lago de fogo é uma prisão psicoespiritual e com a própria carne, porque a pessoa estará ressuscitada. Por isso que o verme não morre e o fogo não se extingue. Então a pessoa vai sofrer também na carne, não só espiritualmente, mas na carne. Essa é a segunda morte, esse é o verdadeiro inferno, o chamado lago de fogo, que irão para eles todos aqueles, além do diabo e seus anjos, e esses anjos aí que serão julgados, todos aqueles que estão no inferno, que não aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. Não sei se entendeu. Então, por isso que em João capítulo 5, versículo 5, se eu não me engano, esqueci agora, ou é 5 a 25, o Senhor Jesus diz assim, chegará o dia em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão o Filho do Homem e todos serão ressuscitados. Os que tiveram feito bem para o juízo, para a ressurreição da vida. E os que tiveram feito mal para a ressurreição da condenação ou a ressurreição da morte. O que é a ressurreição da condenação ou a ressurreição da morte? É a ressurreição desse povo que está no inferno, que vai ser julgado no juízo final, diante do grande trono branco, quando serão abertos os livros e o livro da vida. Só explicando esse negócio dos livros, porque senão alguém pode estar pensando assim, olha só, pode estar pensando, ei, os meus pecados estão sendo registrados num livro agora, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, no dia que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, o livro de registro de pecados que você tinha foi apagado. A Bíblia diz que ainda seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu todavia os tornarei mais alvos do que a neve, né? Eu limparei com isopo, né? Isopo era o que o sacerdote usava para aspergir o sangue. Então o sangue de Jesus tirou os teus pecados. Não existe registro de pecado para o cristão. E ao mesmo tempo o nosso nome está arrolado no livro da vida. Já esse povo que está no inferno, que vai participar do juízo final, vai ser aberto os livros de registro de pecado e vai estar lá todos os pecados deles porque eles não receberam Jesus, então não foi apagado. Então é a primeira testemunha. E a segunda testemunha é o livro da vida. Vai olhar lá e o nome da pessoa não está no livro da vida. Então sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tudo é estabelecido. E aí essa pessoa, infelizmente, né, vai para a penitenciária do Lago de Fogo. Não sei se expliquei tudo. Explicou, exatamente. E já pegando um gancho dessa explicação sua, eu queria perguntar, é uma outra pergunta, né? Que é o seguinte: vão ter níveis de sofrimento no inferno? Isso aí não dá para saber, não. A Bíblia não especifica isso, não. Né? Uhum. Não há como saber. Acredito, isso é igual a gente medir o céu. Não tem como a gente saber. Por exemplo, procurar saber o que é um galardão. A gente não sabe o que é um galardão, né? Não sei, o galardão pode ser uma proximidade maior com o Senhor. Não dá para saber, né? Uma coisa que eu posso dizer é sobre as coroas, né?
Algumas pessoas pensam, eu sou o mais humilde dos cristãos, eu não preciso desse orgulho de ter coroa. Só que coroa e galardão a gente deve desejar não por orgulho, mas porque é prova de fidelidade. Na verdade, a pessoa deseja coroa e galardão não porque quer ter mais coisa lá no céu, mas porque prova que é um cristão fiel. E a Bíblia dá a entender, quando fala também lá em Apocalipse, os 24 anciões. Então deixa eu explicar logo aqui, já vou respondendo várias perguntas, né? Os 24 anciões representam a totalidade dos salvos, né? Então, 12 das tribos de Israel e 12 apóstolos do Cordeiro. 12 mais 12, 24. A totalidade dos salvos, tá? E mostra lá em Apocalipse que os 24 anciãos vão depositar suas coroas aos pés do Senhor Jesus, do Cordeiro, dizendo, tu, soberano Senhor, tu és dono de tudo, tal, tal, tal. Essa exposição, esse louvor, essa adoração diante de Jesus, entregando as coroas, mostra que os salvos vão reconhecer lá nos céus que só conseguiram as coroas por causa da graça do Senhor, por causa do auxílio do Espírito, por causa da operação do próprio Senhor Jesus e por causa do seu sacrifício e ressurreição, sacrifício na cruz do Calvário e ressurreição. Então é isso, nós vamos reconhecer, então nós vamos depositar as nossas coroas a Ele. Quando Ele volta, lá em Apocalipse 19, né, montado num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis, nós somos reis. Ele é rei de nós, nossos reis. Nós somos os reis. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí diz lá, irmãos, que na cabeça dele tem muitas coroas, muitos diademas. A palavra diadema no grego significa coroas. Muitas coroas. Que coroas são essas? As coroas que os salvos vão depositar aos pés do Senhor. Então é honroso desejar coroa, porque nós vamos pegar essas coroas e nós vamos poder depositar diante do Rei dos Reis. Não é? Então, a pergunta foi o quê? Eu acho que o que saiu um pouco da pergunta foi sobre os níveis do inferno. Níveis do inferno. Então, não tem como a gente saber, porque a Bíblia só diz isso, né, meu irmão? Que existe o inferno, Hades, que é onde está agora os espíritos e as almas, né, das pessoas que não receberam Jesus. Então, dá a entender que é uma prisão psicoespiritual. Por quê? Porque só lá no grande trono branco é que eles vão ser ressuscitados. Então dá a entender que agora eles estão com suas consciências, eles estão conscientes e eles estão sofrendo essa essa prisão psicoespiritual, e dá a entender que o lago de fogo é com o corpo, com o espírito e com a alma. Por isso que o verme não morre e o fogo não se extingue. Então a única coisa que a gente pode entender é que no lago de fogo realmente é pior do que o inferno, né? Mas dizer que há níveis de sofrimento dependendo da ruindade da pessoa, se alguém vai para o céu é tudo bom, se alguém vai para o inferno é tudo ruim, não tem como a gente medir isso aí, né? Tem muita coisa também, irmãos, é bom que se diga que foi criado na Idade Média, tá? Por exemplo, essa história do diabo tem 2 chifres e um rabinho que parece uma seta, né? E isso não existe na Bíblia, irmão, né? O que a Bíblia dá a entender? Que o diabo era um anjo. Tá? Então, e é um anjo de luz. Então, tudo indica que ele deve ser muito belo. Agora, o que precisa entender é que na antiguidade, chifre era simbologia de poder. Então, por isso que o óleo da unção que ungia os reis era num chifre. Colocava no chifre o óleo e ali, né, depositava. No altar de sacrifícios, lá no tabernáculo, havia 4 ponta de chifre, né? Então, quando a Bíblia trata sobre unção, muitas vezes no original, no hebraico, fala do chifre da unção, que é o poder da unção, ou o poder de Deus. Então, o chifre, ele simbolizava poder. Então, o que é que pode ter acontecido? O diabo mesmo, né, inspirou pessoas no Velho Testamento, durante a época da Idade Média, né, que foi uma idade terrível das trevas, para trazer essa imagem de ter chifres e tal, não só para trazer a ideia de medo, de medonho, de coisa horrível, mas também para trazer a suposta ideia de poder, né? Por isso que esses filmes de terror é muito ruim, porque eles destroem a fé das pessoas e dá a entender que o diabo tem um poder que ele não tem. Ele pode ter esse poder diante do mundo, mas diante do cristão ele não tem poder não.
Maior que está em nós do que o que está no mundo. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos nova criatura, nós somos justiça de Deus, nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nós também somos embaixadores. Esse mundo pode sofrer a consequência do diabo aí com essa história que está acontecendo. Mas nós não, nós somos chamados para viver em vitória, né? Então, muita coisa foi criada na Idade Média, né? Inclusive essa história de níveis, né? Acho que essa história dos níveis foi criada por um escritor chamado Dante Alighieri, que criou uma obra chamada Divina Comédia. E lá ele vai descendo em níveis no inferno e vai vendo vários sofrimentos e tal, e tal, e tal, e tal. E níveis de sofrimento para pessoas que matam, níveis de sofrimento para pessoas que estão se prostituindo, nível de adultério, e vai... Então tudo isso foi criado na Idade Média, né? Infelizmente, irmão, essa que é a verdade. Muitas pessoas são influenciadas pela mente, e até os próprios sonhos são influenciados pela mente, né? E é por isso que Paulo, muito equilibradamente e sábio, né, como ele era, inspirado pelo Espírito, ele disse assim: conheço um homem, se fora do corpo, ou se no corpo, não sei, mas que foi dado a subir até o terceiro céu, se fora do corpo ou no corpo, eu não sei, e foi mostrado a ele coisas que não são lícitas dizer. Então Paulo estava falando dele mesmo, e com muita sabedoria ele não disse nada e ele guardou para si. Mas tem gente aí que fica dizendo que sonhou, que foi para o inferno e viu muitas coisas. Eu respeito, né, cada um, não vou dizer que a pessoa não viu, tá? Mas assim, por exemplo, tem pessoas que pelo seu contexto cultural dizem que foi no inferno e lá viu os cabelos das mulheres que cortaram o cabelo. Quer dizer, eu não posso acreditar num negócio desse porque não tem base bíblica. Eu respeito que a pessoa pode até ter visto isso, né? Mas não quer dizer que foi um inferno mesmo, pode ser qualquer coisa que tenha vindo na cabeça da pessoa. Amém. Pastor, outra pergunta. Isso, uma pergunta, assim, esse assunto que eu vi o senhor, né, ministrando nas suas lives, eu achei sensacional, eu queria que o senhor abordasse um pouco mais a respeito do milênio, né? Eu tenho uma pergunta aqui, assim, que é o seguinte, eu vou fazer duas, né, que é sobre o milênio. O milênio serão 1000 anos literais, né? E outra pergunta, no milênio todos vão ser ricos, a tecnologia será avançada? Essas duas perguntas. Assim, o senhor pode expandir sobre o milênio, né? Vamos lá. O milênio, segundo esse princípio que nós estamos dizendo aqui, o princípio de interpretar a Bíblia literalmente, o milênio serão 1000 anos literais mesmo, 1000 anos, nem 999, nem 1001. Serão 1000 anos literais, tá? A Bíblia deixa claro isso, né? Quando diz até que o diabo vai ser preso por 1000 anos e depois importa que ele seja solto. E também a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós vamos reinar com Jesus durante 1000 anos. Por que tem que ser só 1000 anos e depois o diabo é solto? Porque o milênio, e aí é uma outra prova de uma outra base que a gente sustenta, né? Primeiro, eu não disse o tripé, né? Eu só disse a primeira, eu só disse interpretar a Bíblia literalmente. As outras duas pernas é dispensacionalismo, a existência do dispensacionalismo, com várias dispensações, e uma das dispensações é milênio. E a terceira perna do tripé, para a gente se basear e entender tudo que está profetizado a respeito do fim dos tempos e tudo mais, é que Deus tem um projeto profético para Israel e tem um projeto profético para a igreja e tem um projeto profético para as nações. Separadamente, não tem nada a ver. Então tem coisas que Deus profetizou através de, por exemplo, Isaías, sobre que Israel seria a cabeça das nações, e que de cada família da terra, pelo menos um representante iria para a festa do tabernáculo. Todas essas coisas nunca aconteceram, isso vai se cumprir no milênio. Então, isso prova que Deus tem uma profecia específica para Israel, assim como ele tem profecia específica para a igreja, né? E assim também profecia específica para as nações. O juízo sobre as nações vai cair na grande tribulação, né? Então, assim, o milênio, ele é literal, serão 1000 anos. Agora, a outra pergunta, né? Se vai todo mundo ser rico, né? Bom, a gente não pode dizer isso. O que a gente pode dizer é que não vai ter falta nenhuma.
Uhum. Eu não acredito, a minha opinião pessoal, que no lugar, no milênio, vai ter pessoas milionárias e outras menos milionárias. Eu acho que todo mundo vai ser rico, sim. Mas não ser, eu não acredito que todo mundo será milionário, nesse sentido Aham. que é hoje, né? Pessoas que têm iates. Então, eu acho que isso demonstra seria até injustiça da parte de Deus, que alguém tivesse, né? Porque é um empresário no período do milênio, tem dois iates, 4 casas na praia, né? Enquanto tem outras pessoas que só têm uma casa. Não, o governo do milênio será o governo do Rei dos Reis. Então é um governo realmente onde vai haver correta distribuição de renda. A questão é que, como vai haver provisão, prosperidade, vai desaparecer os desertos, tudo vai ser produzido a 100%, Uau. não vai haver doença, não vai haver acidentes, não vai haver quebra. A tecnologia sim vai crescer, eu acredito sim nisso, porque é uma tecnologia que vai surgir como resultado não do truste financeiro, ou seja, não por causa da atuação de multinacionais, que isso é um câncer social, na verdade, né? Do mesmo Uhum. jeito que o pensamento da esquerda ele é doentio e não leva em consideração os princípios bíblicos, também o pensamento do capitalismo exagerado ele é doentio também, do mesmo jeito, né? Ou você acha que Deus seria justo de ter 5 ou 10 ou 15 multinacionais dominando o mundo durante o milênio? Isso é um absurdo que não É. passa pela cabeça de qualquer pessoa que tem um pouco de inteligência. Então, isso não tem sentido. Será o governo do Senhor Jesus. Então, não vai haver milionários, nem vão haver multinacionais, né? Nem vai haver nenhum desses cânceres sociais que o capitalismo produz, como pessoas que pisam nos outros ou que então, para que isso não aconteça, é por isso que nós da igreja, que vamos ter o corpo ressuscitado, glorificado, é quem vamos ser a liderança nesse mundo, né? Por isso que a Uhum. Bíblia diz que nós vamos reinar. Vamos A reinar, né? população do milênio será composta por 2 tipos de pessoa. De um lado, os ressuscitados, os ressurretos, que não se dão em casamento, ou seja, não se reproduzem, porque serão como os anjos. Esses seremos nós. Nós teremos Aham. o corpo glorificado, né? Um corpo ressuscitado, não é um espírito voando por aí, é um corpo ressuscitado, que tudo indica que teremos as mesmas poderes que o Senhor Jesus tinha quando ele ressuscitou. Então ele apareceu dentro do ambiente, então supostamente ele teletransportou-se, né? Algumas pessoas dizem que isso é uma divagação, mas não é não, se você analisar bem, está escrito na Bíblia, Jesus apareceu lá, e algumas pessoas dizem, mas era Jesus. Irmãos, Jesus ali, ele era o primogênito de muitos irmãos. Significa Beleza. que se tem um primogênito, terá uns irmãos mais novos, que somos nós. Então Amém. nós teremos as mesmas características do corpo de Jesus. Teletransporte, uma emanação de luz, possivelmente, porque glória significa isso. A glória não é só interna, mas é externa. Não precisaremos comer, mas se quisermos comer, comeremos. Não precisaremos beber, mas se quisermos beber, beberemos. Não vamos ter sono, não vamos ter cansaço, visão a 1000%, audição a mil por Uau. cento, paladar a 1000%, tato a 1000%, olfato a 1000%, tudo Isso. funcionando a 1000%. Isso é parte do povo que vai morar no anticristo. Esse povo não se reproduz. A outra metade da população é composta por aqueles que vão escapar do juízo da grande tribulação. Que são o quê? Os judeus que se converteram, que na Bíblia, lá em Mateus 25, diz que são as virgens prudentes, Isso. As 10 virgens, né? e os gentios que se converteram, que lá também Mateus 25 diz que são as ovelhas. Então, há o julgamento dos bodes e das ovelhas, e ali está falando das pessoas que estarão no final da grande tribulação e que serão julgadas. Então, as ovelhas remanescentes ali, que são os gentios que se convertem, e as virgens prudentes, que são os judeus que se convertem, esse povo, que vai ser uma população muito pequena, porque depois de todos os juízes, muita gente morrendo, e só os salvos que vão entrar no milênio vai ser uma população pequena, talvez alguns milhares, poucos milhões. Só que vai haver, esse povo não vai morrer. Então, 1000 anos de vivência desse povo se reproduzindo, aí é uma escala geométrica, né? Que a estatística já prova. Então vai multiplicando, multiplicando. Quando chegar no final do milênio, já tem milhões de pessoas de novo. Então, acho que expliquei aí, né? A Sim, pergunta. exatamente. Aí
surgiu uma última pergunta aqui, que é o seguinte. Podemos orar pelos que já morreram? Se a gente pode orar pelos que já morreram? Não, Isso. não tem sentido. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não tem como a gente orar, nem deve, isso é um erro. Na verdade, isso entrou na doutrina católica, né? E essa doutrina católica surgiu não no início da igreja, mas já menos de 1000 anos para cá, e surgiu no arcabouço, ou seja, baseado nos livros que os próprios católicos consideravam como não sagrados, que é os livros apócrifos. Então, por conta disso é que os evangélicos protestantes não usam esses 7 livros apócrifos, né? Que é a Sabedoria de Jesus Bar Siraque, Eclesiásticos, Tobias, Ruth, tem mais, né? São, primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Esses livros aí, os próprios católicos, a própria liderança católica não considerava como sagrado. E até hoje não considera. Na verdade, eles deixam lá inseridos porque algumas determinações do Papa e da liderança da Igreja Católica consideraram que era importante ter essas escrituras como tradição cristã. E baseado nisso, em um desses livros aí, é que eles inseriram essa história de fazer missa pelos mortos e de rezar pelos mortos. Então não tem realmente base bíblica, é uma teologia só católica, mas não cristã, nem do cristianismo primitivo, nem tampouco da Bíblia. Então não é correto, não vai mudar nada, a Bíblia diz claramente que depois da morte segue-se o juízo. Amém. E já está quase encerrando. Eu vou fazer só uma última perguntinha, que diz assim, sobre as 2 testemunhas da tribulação, quem serão elas e o que elas irão fazer? Então, esse texto das 2 testemunhas, eu acho que está lá em Apocalipse capítulo 11, né? Eu vou até, não sei se vai dar para ler, porque o tempo é curto. Mas não vai dar para ler, porque se eu for ler, não vai dar tempo da gente falar o que é as 2 testemunhas, né? Mas o que nós podemos dizer é que nesse texto cita que as 2 testemunhas vão morrer, o anticristo vai matar essas 2 testemunhas, e os seus cadáveres, das 2 testemunhas, estarão na praça da cidade que espiritualmente se chama Babilônia, na qual o seu Senhor morreu. Então, essa expressão literal deixa bem claro que está falando de uma praça em Jerusalém. Ora, irmãos, alguns sustentam que as 2 testemunhas é a igreja e os judeus, outros sustentam que são 2 denominações, outros sustentam... Tudo isso aí está errado, porque não tem como esse povo todo ser morto e colocar os cadáveres numa praça lá em Jerusalém, que não vai caber nem isso tudo, né? Então dá a entender, pelo princípio da literalidade, que as 2 testemunhas são 2 homens, 2 profetas, que são chamados de as 2 oliveiras que estão diante do Senhor. Existem 2 possibilidades, né? Ou Moisés, ou Elias e Enoque, né? Ou Moisés e Elias. Eu, pessoalmente, acredito que é Elias e Enoque. Por quê? Porque são os únicos que não morreram, eles foram trasladados. A Bíblia diz que Enoque andou com o Senhor e já não se viu, ele foi levado para os céus. E Elias também foi levado, não por uma carruagem, como alguns dizem, mas por um redemoinho, né? Ele foi levado por um redemoinho aos céus. E como eles não morreram, eles precisam morrer e ressuscitar. Então dá a entender que realmente os 2 profetas são 2 homens que vão operar grandes sinais durante o período da grande tribulação. E o objetivo é pregar o evangelho do reino, assim como os 144 mil judeus vão pregar o evangelho do reino. Que reino? Amém. O reino vindouro, o reino do milênio. Amém? Amém. Então, essas 2 testemunhas serão, eu acredito que Enoque e Elias, e eles vão morrer e depois vai vir um sopro de Deus e eles vão ressuscitar e vão ser levados aos céus. Amém. Eu creio que a gente já está com tempo de 1 minuto, já 50 segundos para acabar. Eu queria agradecer muito a participação do senhor. Foram pedras preciosas que a gente ouviu aqui nessa noite. Eu acredito que todos receberam muito. Eu queria pedir para o senhor estar fazendo uma oração para a gente encerrar. Amém? Em nome de toda a Igreja do Verbo da Vida, pastor Lodônio e Marivânia, nós agradecemos, pastor. Amém? Amém. Obrigado. Eu vou fazer uma oração. Pai Celestial, nós rendemos graças a Ti por esse tempo precioso, diante dos meus irmãos, diante de Ti, Pai. Obrigado porque a Tua graça fluiu no nosso meio e eu oro em nome de Jesus para que essas verdades que foram ministradas
caiam não só como conhecimento intelectual, mas muito mais como revelação no coração dos meus irmãos. Que todo medo seja extinto, que toda angústia seja extinta pelo poder que há na tua palavra e pelo poder do Espírito Santo, e que meus irmãos sejam consolados, como a Bíblia diz,